A paz do Senhor, querido professor, professora da escola dominical, especificamente da classe de jovens ou algum aluno que eventualmente esteja assistindo esse vídeo. Estamos aqui para mais uma aula de subsídio e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, ok? O tema, é a parábola do camelo e a agulha. Então é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje, no subsídio de hoje. Lembrando você que eu vou fazer o comentário aqui por tópicos, da mesma maneira que eu escrevi a lição, mas você tem total liberdade, de escolher a maneira que você vai desenvolver isso na sua sala de aula, ok? Não se esqueça. Também não se esqueça que a lição é um caminho para você, professor e professora. Ter a lição não significa que você não vai necessitar fazer alguma pesquisa, fazer complementos. Então, eu coloco sempre aqui no final da lição 3 aplicações para a nossa classe. Você pode pensar em outras aplicações, pode trabalhar mais além do que eu trabalhei em uma das aplicações. Nós aqui para escrever a revista temos um espaço limitado e apresentamos um caminho para você. O objetivo é que o professor e a professora da escola dominical consigam desenvolver e trabalhar também isso. Então tenha liberdade, se você queira começar com uma gincana, com uma conversa com os alunos, tem interatividade. Após você explicar alguma coisa, sempre pergunte para eles se eles compreenderam, entenderam, porque o objetivo é tudo ficar bem claro. Se o professor e a professora dedicar ao estudo, compreender o que está sendo trabalhado aqui, lendo a revista, assistindo esse subsídio, fazendo alguma pesquisa posteriormente, o professor e a professora vai estar apto para dar a aula com tranquilidade, respondendo às dúvidas dos alunos, e edificando aí a escola dominical e a igreja. Essa é a nossa proposta e esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, a lição de número 12, a parábola do camelo e a agulha, até confronta algumas pessoas porque falam, poxa, nunca ouvi falar dessa parábola, e a gente está chamando de parábola aqui a expressão de Jesus, ao falar com algumas pessoas após aquela história do jovem rico, Então, está nesse contexto e você vai entender por que a gente caracterizou aqui como uma parábola, certo? Texto-chave está em Lucas 18, 25. Diz assim, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de alguma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui, quando a gente fala de uma parábola, a gente tem que ter uma noção, e eu coloquei um pouquinho isso nas aulas introdutórias sobre o que é uma parábola, que ela pode ser maior ou pode ser menor. Tá? Ela pode ser grande ou pode ser pequena. Mas o que caracteriza uma parábola é algumas ações que ela faz e reações que gera nas pessoas. Por exemplo, utilizar as imagens da época e as informações da época para atrair das pessoas uma reação, que seria a resposta moral. Esse versículo tem essa função. E por isso ele foi classificado na ideia de parábola diante de tudo que Jesus estava falando. Tá? Então, quando ele fala sobre o camelo e o fundo de uma agulha, ele está usando imagens aqui da época das pessoas, que elas conhecem, E quando ele faz a relação com o reino de Deus, porque uma parábola sempre é uma demonstração do que é o reino de Deus, então ele disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Essa expressão gera aquela reação nas pessoas. Fala, como assim? Oxe, que estranho. E as pessoas responderem aquilo de uma certa maneira, seja positivamente, negativamente, mas isso exige das pessoas uma reação e uma compreensão do que é o reino de Deus. Essa expressão de Jesus se enquadra nessa ideia. A história que está por detrás é sim a história do jovem rico que Jesus conta. Então Jesus conta uma grande história do jovem rico, que vocês conhecem bem, um homem que guarda os mandamentos, que tem muitas posses, e chega numa conversa de Jesus e fala, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E Jesus fala, cumpre os mandamentos, ele diz, mas eu já tenho cumprido todos os mandamentos. Então Jesus diz, você quer ser perfeito? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. O que Jesus está convidando ele? Chamando ele para o caminho do discipulado. E aquele jovem sai muito triste, vai embora, retorna para casa triste, porque ele tinha muitos bens. Diante disso, Jesus lança essa expressão, e essa expressão, compreendendo a história que ele está contando, tem o sentido de parábola, tá? A gente vai se atentar a esse verso, que é o nosso objetivo, para compreender essa história que Jesus está contando, tá bom? Qual que é a síntese da nossa lição? Que para aceitar o reino de Deus, é necessário abandonar o ídolo do nosso coração. Essa é a relação e a fala que tem que ecoar. Então, nós temos alguns ídolos. O que são ídolos? Ídolos são imagens, construções que nós criamos para adorar. O ídolo não é
e isso vai estar no Salmo, né? Os ídolos, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Ou seja, é uma criação humana. Então, são coisas que os seres humanos criam e eles dão atenção àquilo, vivem para aquilo, e aquilo acaba tornando um Deus na sua vida. No caso desse jovem rico, como vocês conhecem a história, por isso que eu já vou adiantando as questões, porque você conhece esse tema muito bem. No caso do jovem rico, ele tem como ídolo as suas riquezas, as suas posses, né? Diante disso, ele está preso a esse ídolo. Seu coração está nisso, não na conversa que ele teve com Jesus, não no chamado que Jesus fez para ele. Então, a gente, como síntese, para entendermos essa passagem, essa parábola aqui, né, a síntese da lição é que para a gente participar desse reino, a gente tem que abandonar os ídolos. Então, à medida que a gente abandona os ídolos do nosso coração, a gente consegue participar e vivenciar o reino de Deus. Nós temos 3 objetivos na lição de hoje, tá? Primeiro, compreender que a sentença do camelo e a agulha é uma parábola, então é o que eu já trouxe aqui para você, né? Explicando que essa sentença de Jesus falando sobre o camelo e a agulha tem essa função, essa funcionalidade de parábola. Entender as hipérboles de Jesus para falar do camelo e a agulha. Isso que Jesus usa, né? É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, né? É uma hipérbole. O que é isso? É utilizar imagens, né? Com um sentido, figuras reais, né? E fazer uma conversa, um diálogo, uma expressão, aumentando, né? Para criar uma reação. Ou seja, não dá para um camelo passar por uma agulha. A gente vai explicar, já que a agulha era essa, a gente já vai falar isso no contextualizando, mas é uma hipérbole, né? É uma expressão aumentada para chamar a atenção de quem ouve. Também compreender que Jesus está fazendo uma crítica aos poderosos que não aceitam deixar seus bens para seguir Jesus. Esse é o contexto aqui dessa parábola. Os poderosos que estão com o seu coração no seu poder e nas suas riquezas, né? Nas suas posses, na sua filosofia de vida, não conseguem abandonar essas coisas para estar no reino de Deus. Essa aí é o terceiro objetivo que, no final da aula, os alunos têm que compreender o que significa essa parábola. Tá bom? Para refletir, eu escrevi assim. E utilizei uma frase do teólogo alemão, né, já falecido, Dietrich Bonhoeffer, que diz: só quem crê é obediente e só o obediente é quem crê. E a gente vai entender como esse para refletir expressa tão bem essa aula. Tá bom? Então, eu vou ler com você aqui Lucas 18, do verso 2 ao 26, que é o final da história de um jovem rico com Jesus e a ideia da parábola que a gente está trabalhando. Diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa, vende tudo o que você possuiu e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecidos, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Essa história aqui, né, que a gente está falando, essa passagem, né, ela está no contexto maior. Então, a gente sempre divide a revista em 2 partes, né, parte 1, contextualizando, parte 2, né, a aplicação para os nossos dias. Então, na parte 1, a gente contextualiza a parábola, a gente entende do que está acontecendo. Essa história do jovem rico e essa expressão que Jesus usa, né, que seria uma breve parábola sobre o camelo e a agulha, ela está num contexto maior, e é isso que eu quero que você perceba, tá, professor e professora? Qual que é o contexto maior? Jesus tinha acabado de dizer em Lucas 18, 17, que a gente deve receber o reino de Deus como uma criança. Entenda, a gente tem que considerar, e eu repeti isso muitas vezes nas aulas anteriores, nas primeiras aulas, nas aulas de introdução, no começo da revista, né? A gente tem que estar atento ao contexto que Jesus está falando. E no início, para a gente entender a parábola, entender, né, a passagem que a gente está estudando. E no início, Jesus está falando sobre, né, recebendo as crianças e diz: nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. É a conclusão ali da fala que ele está dizendo, né? E se a gente olhar bem, uma criança, né, ela confia, né? Vê um filho com o pai, né, o filho se lança aos braços do pai, confia no pai, tem segurança. Já viu um pai brincando com uma criança, jogando ela para cima, para baixo, ela toda feliz, né? Uma pessoa, né, adulto, ser jogado para cima, não confia que alguém vai segurar ele, tem medo disso. Uma criança não, ela é totalmente dependente e confiante,
naquele que está segurando, naquele que ela deposita a confiança. Então, a gente poderia dizer aqui, né? Esse é o contexto inicial. Jesus está falando sobre isso. Nós devemos receber esse reino de Deus com uma confiança pura. Uma confiança, até certo modo a gente diria aqui, ingênua, sem preocupado com as outras coisas, mas totalmente dependente do Senhor. Após dizer isso, tá? Jesus vai trazer essa história do jovem rico. Jesus vai trazer, né, essa ideia. E o que é importante a gente já aprender aqui sobre esse contexto que a gente está trabalhando, sobre essa história do jovem rico, é o seguinte. O jovem, ele sai triste porque ele tem muitas posses. E a gente não pode esquecer, algo que a gente já falou em outras aulas, né, a gente contextualizar, é que ter terras, ter posse, ter dinheiro para um judeu é algo bom. É algo que Deus lhe deu. É algo que está relacionado não só com o dinheiro, mas com a sua dignidade, com a sua religião, com as suas crenças mais internas. Então, ter terra, ter posse, significa que ele é alguém abençoado, que é alguém que é bem visto pela sociedade, alguém de dignidade, tá? Isso é uma informação importante a gente se atentar, tá? Então, ter herança, eu coloquei aqui no primeiro ponto, né? Significa estar na antiga aliança com Deus de Israel, que é essa beleza de ter a terra, ter a posse, tá? Só que Jesus, ele está inaugurando uma nova aliança, certo? É isso que nós estamos vendo. Jesus está inaugurando o seu reino. E para herdar a vida eterna, que é a nova vida em Cristo, o jovem rico tinha que abandonar os valores da antiga aliança e entregar-se total confiança à proposta do reino de Deus, assim como uma criança confia em sua mãe. Então, o adulto, ele confia na sua terra, o adulto confia nas suas posses, o adulto ele quer ter uma casa própria, ele quer ter um carro, o adulto quer ter suas coisas, porque é isso que garante para ele a estabilidade. Uma criança, o que garante para ela a estabilidade? Ela confia em quem? Ela confia no seu pai, na sua mãe. Ela não está preocupada em ter coisas, ela está preocupada em ter um relacionamento com aquela pessoa. Você consegue entender isso? A diferença de uma criança para um adulto? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus tinha acabado de falar que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. E agora ele vai falar de um jovem rico. São opostos. Uma oposição. Uma coisa é uma criança que está preocupada com o relacionamento daquele que cuida dela, ela é totalmente dependente. Outra coisa é um adulto, que vai construindo a sua vida, o seu império em torno das coisas que pode garantir para ele estabilidade, segurança, confiança. O que Jesus está fazendo é que está fazendo uma mudança aqui, a gente diria hermenêutica, né? Enquanto o jovem está apegado às tradições de Israel, às leis de Israel, pensando, eu tenho posse, eu tenho terra, eu sou abençoado, eu sou digno, Jesus está dizendo assim, mas lembre-se, é como se Jesus estivesse dizendo, tá? Como se Jesus estivesse dizendo, para você não pensar que está isso no texto, né? É como se Jesus estivesse dizendo, mas você está esquecendo de Abraão, que deixa tudo, né? Sai da sua terra, da tua parentela e vai pela fé, como uma criança, uma confiança na palavra do Senhor. E é isso que Jesus pede para aquele jovem, deixa tudo e me segue. Como uma criança que não tem nada, só tem um relacionamento e confia nesse relacionamento, o jovem foi chamado a fazer isso. Mas ele não aceitou o reino de Deus como uma criança. Ele estava na sua posição de adulto. E agora o reino de Deus, e a proposta do reino de Deus é assim. Nós vivemos pela fé, com uma confiança, como uma criança, que confia nas palavras do Senhor, segue-se Jesus e confia que Ele vai cuidar da caminhada. Mas quem confia na sua terra, quem confia nas suas tradições, quem confia no seu poder, não consegue se lançar com essa fé. Porque acha que a segurança está nas coisas ou em si, quando nossa confiança tem que estar somente em Deus, totalmente em Deus. Uma confiança pura e às vezes até, a gente poderia dizer, ingênua. No sentido de, não tem garantias, tem fé. Fé não é garantia, é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Não sabe quando tá, você não está vendo ela, mas você confia nela. Então, essa é a questão. O jovem está apegado à sua tradição judaica, mas ele está sendo convidado por Jesus para entrar no caminho da vida e do discipulado. Então, qual que seria a explicação contextual dessa parábola, tá? Na parábola, Jesus usa uma hipérbole de um camelo no fundo de uma agulha. O que isso significa, tá? A agulha aqui é provavelmente, algumas casas judaicas tinham um portão bem pequenininho, que um camelo não passa por ele, tá? É como se Jesus estivesse comparando, para a época, tá? O melhor buraco que existia nas casas conhecidas das pessoas, que é essa agulha, né?
e um camelo que é grande, que não passa por ela. Quando a gente fala essa parábola, você normalmente pensa num camelo, né, e uma agulha de costura, que a gente tem hoje, as mães têm, né, as avós usavam para costurar as roupas, faz essa relação. E não tem problema você pensar nisso, porque Jesus está usando uma hipérbole, ou seja, Jesus está usando uma imagem grandiosa para chamar a nossa atenção. Então, assim como você imagina um camelo, como não dá para passar pelo fundo de uma agulha, a expressão que Jesus estava usando era também isso, só que Jesus estava usando uma outra imagem. Né? Um camelo não passa por aquele buraco. Então, Jesus está dizendo... Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está dizendo como difícil é um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico está confiando em si, está confiando nas suas posses, está com a segurança nas suas coisas, em vez de ter uma fé como de uma criança dependente no reino de Deus. Então Jesus diz, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Isso não significa que ricos não podem ser salvos, já que um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, tá? Porque a gente vê o verso 27, capítulo 18, né? As pessoas perguntam, mas Jesus, quem então pode se salvar? Jesus diz, né? Nada é impossível para Deus. Né? Então, o tema não é esse. Se um rico pode ser salvo ou não pode ser salvo. Jesus está usando uma hipérbole para chamar a atenção daqueles que confiam nas suas riquezas, nas suas posses, na sua identidade, e não são como uma criança que dependem daquele que cuida delas, que é o Senhor, no caso. Então, é isso que você precisa entender. Ser salvo depende de Deus, é possível para Deus, né? Mas Jesus está aqui chamando a atenção, confrontando aqueles que confiam nas suas posses, na sua riqueza, tá bom? Jesus aqui, no fundo, ele está criticando, né, as pessoas importantes e de posses materiais que resistem em confiar na mensagem do reino e seguir o caminho do Senhor, assim como a criança faz e confia e ama. Estamos aqui diante de uma crítica severa de Jesus. Numa análise contextual, a gente pode dizer que a crítica são os que recusam o caminho do discipulado cristão por apego ao pensamento da antiga aliança e riquezas. Para entrar no reino de Deus, é necessário deixar de confiar em si e na segurança que tem na terra para aceitar o caminho do discipulado, tá? A gente não sabe para onde vai, mas o que importa é que estamos com Jesus. É assim a confiança de uma criança com seus pais. O contrário da confiança genuína é alguém que tem posses e riquezas e só consegue confiar em si. Então aqui, essas frases finais esboçam essa informação que eu já estou trazendo para você, esse contraste de alguém que confia nas suas posses, na sua identidade, na sua terra, em vez de confiar em Jesus. Qual que é a proposta? O caminho que Jesus está propondo é o que ele já propôs para os outros discípulos. Deixem as coisas e sigam-me. Ou vão sem bolsa, sem nada. Vão, né, e vão para a missão. O caminho de Jesus e o caminho dos discípulos com Jesus é o caminho da confiança nas palavras de Jesus, confiança no que Jesus declara e que Jesus propõe. Cristãos confiam nas palavras do seu Senhor. Vivem para o seu Senhor. Não devem ter e pensar que terão segurança em outras coisas ou outras pessoas. Isso não traz segurança, tá? É essa a ideia e o contraste que nós temos aqui. Aí a gente vai para a parte 2. Entendemos a parábola, entendemos o que Jesus está falando, entendemos a hipérbole que Jesus usa. Na parte 2 a gente tem aplicações para os nossos dias. E eu trouxe 3 aplicações aqui, como de costume. A primeira é, quem tem fé, obedece. Daí passa a ter mais fé ainda. Isso aqui é o que traz e ecoa a frase do teólogo que eu utilizei, Dietrich Bonhoeffer, que ele diz, só quem crê é obediente, e só obediente é o que crê. O que essa frase significa? O que a gente pode aprender com essa frase? O que você pode ensinar na sua classe, né, na sua sala de aula, utilizando essa história, esse contexto e essa aplicação aqui de que quem tem fé obedece, daí passa a ter mais fé ainda. Veja, o jovem rico, ele está diante do Senhor. Ele está diante do Senhor. E Jesus fala, deixa suas coisas e segue-me. Para ele fazer isso, o que ele precisa? Ele precisa do quê para tomar essa decisão? Ele precisa de fé. O que é fé? Fé é confiança. Ele precisa confiar no Senhor, nas palavras de Jesus, ao invés de confiar em si, nas suas posses, na sua herança. Esse é o contraste. Para seguir Jesus, precisa de fé. Você precisa acreditar nas palavras dele. Você precisa confiar nas palavras dele. Você precisa acreditar no que ele está dizendo. Você precisa se lançar como uma criança se lança para o seu pai. Você precisa fazer isso. A caminhada cristã começa com fé. Então, só quem crê, só quem acredita, só quem tem fé é obediente. Porque ouve as palavras
e obedece elas. Não obedece porque entende tudo, porque sabe tudo, porque ali você tem certeza que tudo vai ser melhor do que foi, mas porque você confia no convite, você confia na chamada, você se lança a Jesus. Ao se lançar a Jesus, você ganha mais fé ainda. Porque é a mesma experiência que Jesus fez com os outros discípulos. Esse jovem rico, ele tinha a oportunidade de ser um discípulo, como a gente sabe o nome de Pedro, João, Tiago. Esse jovem rico, a gente não tem o nome dele. Por quê? Porque ele foi como esse camelo que não consegue passar por uma agulha, tá? Pelo buraco de uma agulha, por baixo por essa agulha que a gente comentou aqui. Por que isso está acontecendo? Os discípulos ouviram Jesus dizer, segue-me, e eles deram o passo. E aí? O que aconteceu? Eles sabiam de tudo depois? Não. Os discípulos erravam. Às vezes os discípulos não conseguiam expulsar demônios. Às vezes os discípulos não entendiam o que Jesus estava fazendo. Mas na caminhada com Jesus, eles aprendiam mais de Jesus. Eles viam Jesus andando sobre o mar. Eles viam Jesus perdoando as pessoas. Eles viam Jesus curando. Eles se encontraram com Jesus ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque eles tiveram fé, obedeceram e conforme caminharam, tiveram mais fé. E aí, conforme você vai andando com Jesus, você vai tendo mais fé e vai obedecendo, mais fé e obedecendo. Só quem crê é obediente, só obediente é que crê. A caminhada do discipulado, o caminho do discipulado, você precisa ter fé e obediência. Fé, obediência. Conforme você crê e faz o que Jesus pede, você ganha mais fé e é chamado a obedecer mais. Aí você vai dar mais um passo, vai dar um passo, vai dar um passo. O caminho cristão é o caminho do discipulado. Os discípulos acreditam em Jesus, na sua palavra, no seu convite, e vão sendo na caminhada aperfeiçoados por Jesus, transformados por Jesus. O que todos nós hoje somos convidados, eu, você e todos os alunos da sua classe, é ao caminho do discipulado. A fé cristã é um caminho de discipulado. A vida cristã é um caminho discipulado. O que é isso? É um caminho de fé e obediência. De fé e obediência. Você precisa crer no que Jesus está dizendo. Você precisa crer nas palavras de Jesus. E isso vai te levar a obedecer essas palavras, essa promessa. E ao obedecer isso, você vai tendo mais fé e vai conseguindo obedecer mais. Então, às vezes é dito para você orar. E você não ora. Você não acredita nisso. Você não dá o passo da oração. Mas conforme você ora, você fala assim, quer saber? Todo mundo fala que é importante orar, eu vou começar a orar. Aí você começa a orar, começa a fazer isso parte da sua vida. Aí você vai, né, diante dessa obediência sua, acreditando nesse poder da oração, você vai sendo edificado, fortalecido. Aí você consegue orar mais. Aí você passa a incentivar as pessoas a orar. Aí você começa a amar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E por que você está fazendo isso? Porque antes você teve atitude de fé e obediência. A caminhada cristã é totalmente isso. É caminho de fé e obediência. É caminho de fé e obediência. Tá? É isso que só somos chamados a vivenciar. Só quem crê realmente em Jesus, que Ele é o Senhor e está no controle de tudo, consegue desprender-se do tanto que ama e almeja para seguir Jesus em primeiro lugar. Então, é preciso você confiar mais nas palavras de Jesus, mais na palavra de Deus, mais do que você aprende do reino de Deus, do que no que você pode fazer, na segurança que você tem e nas propostas e ideologias que oferecem para você. Tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, somos discípulos de Jesus, então temos que confiar na palavra de Deus e obedecer essa palavra. A dinâmica do discípulo no reino de Deus é confiar e praticar, confiar e praticar, confiar e praticar. É isso que todos os nossos jovens e adolescentes precisam entender, tá? Todos nós não podemos só dizer, eu acredito em Deus, e vive como se quer viver. Não, se você acredita em Deus, você obedece às suas palavras, você faz o que Ele chama, você vive para Ele. E nesse passo você vai ganhar mais fé, mais fé, mais fé. Então, os jovens precisam acreditar e entender que eles podem dar passos de fé. Eles podem orar, eles podem jejuar, eles podem buscar amar, eles podem servir no reino de Deus, eles podem adorar. Que essas atitudes, esses passos, confiando nas palavras do Senhor, vão trazer para eles fortalecimento e vida. Resumindo, o jovem, o adolescente, nós, como cristãos, não podemos ficar parados. Nós confiamos no Senhor e nós praticamos. A prática nos leva a confiar mais ao Senhor, e aí nós praticamos mais. Mas essa prática vai nos levando mais fé, e aí mais nós fazemos. Essa é a dinâmica do reino. Segundo ponto a salvação diz respeito ao caminho e à chegada. O que eu desenvolvi nesse ponto? Eu acho interessante que a gente aprende com essa parábola. Quando Jesus nos chama para o caminho do discipulado, quando Jesus nos chama para acreditar na sua palavra, confiar e segui-lo, como ele faz para esse jovem, a gente precisa entender
que isso é ser salvo. Às vezes as pessoas acham que salvação é um dia, quando você estiver no céu, lá no futuro distante. Mas os cristãos não acreditavam nisso. Ser salvo é você ser salvo de você, desse mundo, das suas riquezas, da sua segurança, dos desejos do seu coração e viver para o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Como você entra no reino de Deus? É só num futuro distante? Não. Você entra no reino de Deus quando você acredita no Senhor Jesus e você caminha com Jesus. Você caminha nesse caminho do discipulado. Você vira discípulo de Jesus. Aí você entra no reino de Deus, ok? Então, ao entrar no reino de Deus, você é salvo. A salvação é na caminhada. A caminhada é salvação. É claro que você não vive a salvação plenamente. Ainda que tem choro, ainda que nós falhamos, ainda nós erramos, ainda nós vemos a glória plena do Senhor. Veremos isso em um dia. E teremos essa vivência da salvação plenamente. Mas você precisa entender que eu e você precisamos do reino de Deus. Precisamos caminhar com o Senhor. Precisamos fazer a vontade dele, porque isso é uma vida de salvação. Isso é o estilo de vida da salvação. Isso é participar da salvação de Deus. Salvação não diz respeito apenas à chegada, ao final. Diz respeito também ao caminho. Quem está ao caminho está vivendo os frutos do reino de Deus e vivendo uma vida de salvação. Vive em parte o que viverá plenamente e eternamente. Tá bom? Então, todos os jovens e adolescentes precisam ter a ciência de que não podemos sair do caminho discipulado. Nós não podemos sair desse caminho. Estamos numa caminhada com Jesus e nessa caminhada seremos aos poucos transformados, pois o reino de Deus nos faz amadurecer e crescer. Terceiro ponto que eu coloquei aqui é uma indagação. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Tá? O jovem tinha muitas riquezas e não conseguia se desprender dos seus bens para seguir Jesus. Não seria um bom momento para avaliarmos o nosso coração? Onde está o teu coração? O que você gasta horas do seu dia? O que você gasta tempo do seu dia? Vamos tirar, por exemplo, o seu momento de trabalho, que você precisa falar assim, eu tenho que trabalhar. Ou o seu momento que você está na escola, você fala, eu sou obrigado a estar aqui nesse momento. Mas o tempo que você tem livre, os momentos que você pode decidir tranquilamente o que você vai fazer. Você fica suas horas fazendo o quê? Nas suas redes sociais, participando do quê? Conversando sobre o quê? Onde está seu coração? Ou tem pessoas que elas não só trabalham, né? Elas vivem para o trabalho. Elas só pensam em trabalhar, porque elas só pensam em ter mais, ter mais, ter mais. Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, não tem tempo para o reino de Deus, não consegue fazer nada para o reino. Aonde está o teu coração? Essa é a pergunta que os jovens precisam se fazer. Eu e você precisamos nos fazer. Avaliar o que nos prende e não nos deixa nos entregarmos como crianças ao reino de Deus, a confiarmos nas palavras do Senhor. Então a gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê a Bíblia. Por quê? Porque a gente está preso aonde? A gente está pensando no quê? A gente está fazendo o quê? O ídolo toma o nosso tempo. A gente acredita no ídolo. Então, se você acredita que para você ter uma boa vida é só você tendo muito dinheiro e o melhor emprego, você precisa estudar para ter isso, e você só vive para isso, você só vive para o estudo, para o dinheiro e para o emprego. Você não ora, você não busca Deus, você não faz mais nada para o reino de Deus, você não se relaciona com o Senhor, você está confiando nisso e pondo sua confiança nisso, em vez de pôr sua confiança em Deus. O que adianta ter a riqueza aqui nesse mundo e não estar no caminho do discipulado, vivenciando a salvação do Senhor? Nada adianta. Por isso que a gente precisa olhar onde está o nosso coração. A gente pode muito bem falar, Senhor, eu vivo para Ti, eu dependo de Ti, né? Eu participo dos cultos, eu oro, eu busco o Senhor, eu sou dependente dEle e corro atrás dos meus objetivos. Eu trabalho, eu estudo, eu faço minhas coisas, mas não é isso o centro. Se eu perder isso, eu tenho Jesus e estarei garantido, né? Mas pessoas, e nós não podemos ser esse tipo de pessoa, que vivem para as outras coisas. Aonde está teu coração? Aonde está seu coração? Alguns jovens adolescentes têm um coração em um relacionamento que sabe que não vai dar certo, um relacionamento que sabe que está afastando da presença de Deus, um relacionamento que está levando essa pessoa a pecar, e o coração dela está ali, ela se prende ali, ela não liga para viver o reino de Deus, obedecer Jesus, ela só foca naquele relacionamento que está ali vivenciando. Ei, aqui não está se tornando um ídolo para você, não está se tornando um momento de vaidade para você, a ponto que você não consegue se entregar ao Senhor, você está deixando isso te dominar e reger a sua vida. Temos que olhar onde está o nosso coração e deixar o nosso coração apontado para o único que, de fato, pode cuidar de nós e a nossa segurança, que é o nosso Senhor Jesus, tá? Como conclusão, eu escrevi aqui. Quem deixa os ídolos atuais tornarem seu tempo e coração, acabam recusando o convite de Jesus para o discipulado. A parábola de hoje nos convida a ter uma fé sincera e genuína.
que venhamos esquecer os desejos, o que desejamos, alcançar por um momento, para refletir e orar com o coração entregue e dependente de Deus. Essa é a conclusão do qual a gente tem que se atentar. Esse é um caminho para a gente lembrar, e a aula de hoje, no fundo, é um grande caminho para a gente se atentar que quem tem seus corações apegado a si, às suas tradições, aos seus desejos, a ideologias, não consegue vivenciar o caminho discipulado. E eu e você, todos nós, somos convidados a viver o caminho discipulado cristão. É um caminho de fé e obediência, de confiança e prática. Ok? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula, que será a última do trimestre.